Salve pessoal, professor Anderson na área novamente. Aula direcionada aos alunos do 8º ano do Colégio Solução. Beleza? Tema dessa aula, deixa eu ajeitar o vídeo aqui. Opa, tô bonito? Não, né? Tudo bem, vou continuar sem ser mesmo. É o seguinte, tema da aula, Revolução Francesa, tá? Apostila em mão pra gente analisar os textos, vocês precisam ler o texto e depois do texto vocês vão responder as tarefas. Beleza? Muito bem, estamos na página 30 da apostila de história, certo? Textos da página 30 e 31, começando pela página 30. Texto que tem como título a Revolução e depois a Assembleia Nacional Constituinte e a tomada da Bastilha, certo? Lembrando que a tomada não é aquele lugar que você coloca a tomada de três. Não, não é isso. Ha, ha, ha. Piada sem graça. Eu faço aqui também. Muito bem, galera. Vamos lá. Revolução Francesa. É importante a gente lembrar que antes da Revolução Francesa, qual era o sistema que prevalecia na Europa? Era o absolutismo monárquico. Já estudamos o absolutismo monárquico nas aulas anteriores. Vocês se lembram do absolutismo monárquico e vocês se lembram também que as revoluções inglesas derrubaram o absolutismo monárquico na Inglaterra, né? A Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa foram revoluções que derrubaram o absolutismo monárquico na Inglaterra. Beleza? Beleza. Muito bem. As revoluções inglesas, elas vão certamente influenciar a Revolução Francesa. Mas, além disso, o que vai influenciar a Revolução Francesa também é o iluminismo, que nós estudamos nas aulas anteriores. Iluminismo que são ideias, né? Ideias que surgiram principalmente na Idade Moderna, na França, na Itália, na Inglaterra, e os pensadores iluministas eles vão propor mudanças de ideia ao mundo. Uma dessas mudanças de ideia seria o fim do absolutismo monárquico, certo? Eu vou soltar aqui o microfone, eu sei que vai ficar mais baixo, mas não dá para eu ficar puxando o negócio para lá e para cá, beleza? Então é o seguinte: o absolutismo monárquico, vocês se lembram, tinha o rei acima da lei. A lei está aqui, o rei está aqui. Essa é a ideia do absolutismo monárquico. Então, muito bem, as revoluções inglesas modificaram isso. Na Inglaterra vai começar a prevalecer uma monarquia constitucional, onde a lei está acima e o rei está abaixo. O rei também tem que ser um cumpridor da lei, certo? Com o passar do tempo, com as ideias iluministas, essas ideias vão se espalhando pela Europa até que chegam na França, né? A França dessa época, a França do ano de 1789, quando acontece a Revolução Francesa, ela era uma sociedade estamental quase. O que é uma sociedade estamental? Vocês lembram? É uma sociedade que não tem mudanças de classe. Você é definido pelo seu nascimento, muito parecido com o que aconteceu na Idade Média. Então, na França era o seguinte: havia 3 estados, né, 3 classes, vamos colocar dessa forma. A primeira classe, que era a classe superior, opa, caiu. A primeira classe, o primeiro estado, ele era chamado de clero, né, que é a igreja. Então a igreja está acima de tudo, porque afinal de contas a igreja é a representação de Deus. O segundo estado, da cor amarela, bem embaixo do nariz do professor aqui, o segundo estado era a nobreza e o rei, certo? Então as pessoas que tinham origem tradicional, os chamados sangue azul, né? Então você tem o segundo estado, que é a nobreza e o rei. E o terceiro estado, que eu vou colocar dessa cor verde aqui, combinando com a minha camiseta, bem na boca do professor, o terceiro estado era a burguesia e o povo. Beleza? Beleza, bem na boca do professor. A burguesia e o povo. Vamos pegar os 3 estados aqui para a gente rever então. O primeiro estado que está no zóio. O primeiro estado é o clero, é a igreja. O segundo estado que está no nariz é o rei e a nobreza. O terceiro estado que está na boca do professor é a burguesia e o povo. Acontece que a burguesia tinha uma coisa que a nobreza gostava muito. O que a burguesia tinha? Grana, dinheiro, money. Só que os burgueses, eles não eram nobres, eles não tinham uma origem
nobres, certo? E quem eram os burgueses? Os burgueses eram os grandes comerciantes, eram os banqueiros, eram as pessoas que faziam dinheiro com o comércio ou com troca de dinheiro, né? Então eles acumulavam muita grana e eles sustentavam os privilégios da nobreza e os privilégios do clero. Então a Igreja Católica na França dessa época, do século XVIII, era uma igreja que possuía muitas terras, que possuía muitos dinheiros, muito dinheiro, muitas riquezas. A igreja pagava imposto? Não. Quem sustentava a igreja? Os impostos de mais de 90% da população, que era principalmente os burgueses, mas também as classes mais baixas, né? Os operários, aquelas pessoas que trabalhavam como artesão, pequenos comerciantes. Essas pessoas, mais de 90% da população francesa, pagava altos impostos para sustentar o clero, a igreja. E os impostos sustentavam só o clero e a igreja? Claro que não. Os impostos também sustentavam o segundo estado, o rei e a nobreza, certo? Então o rei e a nobreza não pagavam impostos. Eles viviam dando festas no Palácio de Versalhes e aí eles viviam daquilo que as pessoas pagavam como imposto, certo? Então os burgueses trabalhavam, pagavam impostos, os artesãos, os pequenos comerciantes trabalhavam, pagavam impostos, sem contar que no campo, né, eu estou falando da cidade, do centro de Paris, mas no interior da França ainda havia um sistema muito parecido com aquele sistema da Idade Média. Ainda existia o feudalismo no interior da França. Então ainda existiam obrigações servis, em que as pessoas trabalhavam no campo em troca de terra para plantar e de um pequeno percentual daquilo que eles plantavam e colhiam. Então ainda havia isso na França, certo? Essas pessoas, elas faziam parte do terceiro estado. O terceiro estado era a burguesia e o povão, certo? Então no terceiro estado tinha gente que tinha dinheiro, como os comerciantes, como os banqueiros, mas tinha gente que não tinha praticamente nada, né? Os pequenos artesãos, os pequenos comerciantes, aquelas pessoas que executavam trabalhos manuais e também as pessoas que trabalhavam no campo, certo? Então, a França do século XVIII, do ano de 1789, era dividida entre primeiro estado, clero, segundo estado, rei e nobreza, terceiro estado, burguesia e o povo, e o terceiro estado, sustentando com dinheiro de impostos, o primeiro e o segundo estado. Acontece que a França vai entrar numa crise econômica muito grande por questões climáticas, enfim. Ela entra numa crise econômica braba. E aí tem uma frase que eu sempre gosto de falar em sala de aula, que é o seguinte: crise econômica gera crise política. Gravem isso. Crise econômica gera crise política. A maioria, não todas, mas a maioria das crises políticas que surgem no Brasil e no mundo são em razão da economia, certo? Então, anotem isso. Crise econômica gera crise política. Muito bem. A França entra numa crise econômica grande. E aí o que, que o rei vai fazer? Vai procurar uma saída. O rei Luís XVI, na época, né, que era o rei da França. Ele vai procurar uma saída para a sua situação econômica, para a situação econômica do seu país, porque afinal de contas a população já estava se manifestando, a população estava descontente com aquela situação. Então o rei Luís XVI ele vai convocar a Assembleia dos Estados Gerais. Ele vai reunir representantes do primeiro estado, que é o clero, representantes do segundo estado, que é a nobreza, e representantes do terceiro estado, que é a burguesia e o povo. Acontece que nessa Assembleia dos Estados Gerais, o primeiro estado e o segundo estado sempre vão votar juntos, né? Então, o clero acompanha o voto da nobreza, a nobreza acompanha o voto do clero, e o voto que destoa, o voto dissidente, é sempre o voto do terceiro estado, né? Da burguesia e do povo. E foi proposto na Assembleia dos Estados Gerais, para solucionar o problema da França, solucionar o problema econômico da França, que o primeiro e o segundo estado pagassem impostos. A igreja e a nobreza vão pagar imposto? Óbvio que não. Então, o primeiro e o segundo estado não pagam impostos, certo? Acontece que o terceiro estado, na Assembleia dos Estados Gerais, ele vai se reunir e vai fazer com que isso aconteça. Ó, nós queremos que o primeiro e o segundo estado paguem imposto.
e o primeiro e o segundo estado não vão pagar imposto. Isso eles estão num palácio oficial, num lugar oficial do Estado francês. Tem um lugar nesse castelo que é um lugar onde eles tinham um jogo chamado Pela. Esse jogo de Pela é meio que um tênis, um squash, um negócio assim. O terceiro estado que está reunido na Assembleia dos Estados Gerais, as pessoas que representam o terceiro estado, que é a burguesia e o povo, estão lá dentro do palácio. Estão dentro do palácio e lá eles vão começar a questionar o resultado da Assembleia dos Estados Gerais, porque eles querem que o primeiro e o segundo estado paguem impostos. Enquanto isso, fora do palácio, o pau já está quebrando. O povão no centro de Paris já está não aguentando mais com a nobreza, né? Com o que acontece com a nobreza e com o que acontece com o clero. Então eles já estão em ebulição, já estão em ebulição, já estão em ebulição, e aí o pau começa a quebrar no centro de Paris, e no dia 14 de julho de 1789, eles vão invadir uma prisão que se chama Bastilha, que é por isso que a gente fala da queda da Bastilha ou da tomada da Bastilha. Então, a Bastilha é uma prisão lá em Paris, e nessa prisão ficam aquelas pessoas presas por ordem do rei Luís XVI. O rei Luís XVI então mandava prender aquelas pessoas que faziam textos contrários ao seu governo, aquelas pessoas que eram líderes políticos, né? Então tinham intelectuais, tinham iluministas, tinham pessoas ligadas à política e que estavam presos por questões que não eram necessariamente crimes, eram só ideias, né? Então a população francesa revoltada com o que está acontecendo na Assembleia dos Estados Gerais invade essa prisão chamada de Bastilha, e nessa prisão, quando eles invadem para libertar aquelas pessoas que estão presas por ordem do rei Luís XVI, que são prisões arbitrárias, né? Que são prisões sem uma ordem clara, são só assim, desobedeceu o rei, manda prender. Desobedeceu o rei, manda prender. São pessoas que estão presas lá por questões políticas. Então a população invade a Bastilha, libertam os prisioneiros políticos, e quando eles libertam os prisioneiros políticos dentro da Bastilha, eles têm acesso a armas. Existem depósitos de armas dentro da Bastilha. A população pega em armas e aí começa a revolução de fato, tá? Então, dia 14 de julho de 1789 é um dia marcante para a população, é um dia que é considerado o fim da Idade Moderna e o início da Idade Contemporânea, porque marca o início da Revolução Francesa. Beleza? 1789, 14 de julho de 1789, início da Revolução Francesa. É um marco inicial da Revolução Francesa. Claro, gente, eu sempre falo para vocês que todo acontecimento histórico, ele não é do dia para a noite. É um processo que acontece lentamente durante anos e que acaba estourando em algum determinado momento. Então, a Revolução Francesa, que tem como marco inicial a tomada da Bastilha no dia 14 de julho de 1789, é um processo que vem de anos antes, né? É um processo que aumenta cada vez mais a opressão da população, então a população está oprimida, a população está com fome, a burguesia, que é uma nova classe social, ela luta também contra os privilégios da nobreza, luta contra os privilégios do clero. Então esse processo vem se acumulando, e também tem as ideias iluministas que eu falei para vocês anteriormente. As ideias iluministas que são responsáveis por influenciar toda a burguesia, que tem o acúmulo de grana, e a burguesia, por sua vez, repassa essas ideias à população mais pobre. E aí surge a revolta contra a nobreza e contra o clero. Beleza? E aí o que vai acontecer depois disso? Então a gente tem a queda da Bastilha, e aí começa esse processo revolucionário. Dentro desse processo revolucionário, ainda em 1789, lembra que eu falei para vocês que no campo, não a população que morava em Paris, mas a população que morava no interior da França, era uma população que vivia, os camponeses viviam praticamente no sistema de servidão? Então, essa galera que vivia no sistema de servidão, eles vão ter as suas obrigações civis extintas, tá? Foi a primeira consequência da Revolução Francesa.
além das pessoas serem soltas lá, os prisioneiros políticos serem soltos da Bastilha, as obrigações civis para os camponeses serão extintas, ou seja, é praticamente o fim do feudalismo, tá? E é a chegada da burguesia ao poder. Então isso vai fazendo com que a França vá se modificando politicamente. Não sei se todos sabem, mas o rei Luís XVI foi guilhotinado, né? Foi decapitado, cortaram a cabeça do rei Luís XVI. Em que ano? 1789? Não. Esse processo continua. O processo da Revolução Francesa ele vai continuar. A França permanece ainda durante alguns anos, até 1791, a França permanece sendo uma monarquia, né? Então, de 1789 até 1791, a França ainda é uma monarquia, né? E o rei Luís XVI ainda está no poder. Acontece que, ainda em 1789, no dia 26 de agosto de 1789, a Assembleia promulga a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Muito importante isso que até hoje vigora, né? Os direitos do homem e do cidadão. A gente está falando no século XVIII e na apostila, nos textos da apostila, se vocês lerem lá, e precisam ler, tá? Leiam o texto da apostila, vocês vão ver que existe uma crítica à Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, porque no século XVIII as mulheres ainda não tinham direitos como cidadãs, certo? Então é importante a gente pensar, nós estamos estudando no século XXI um acontecimento do século XVIII. É importante a gente lembrar que no século XVIII ainda prevalecia uma imposição masculina, uma imposição dos homens sobre as mulheres não eram reconhecidas como cidadãs. Algo que com o passar do tempo vai ser quebrado, né, graças a tudo que acontece, graças ao pensamento iluminista, graças à posição política das mulheres, né? Hoje a gente tem as mulheres participando ativamente da política, hoje as mulheres ocupam todos os lugares das sociedades e é isso que tem que acontecer mesmo, tá? Acontece que a gente está falando do século XVIII e no século XVIII tem a declaração ainda em 1789, tem a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, né? E isso é inspirado na independência dos Estados Unidos da América. Estados Unidos da América que tem a sua independência anterior à Revolução Francesa. A Revolução Francesa acontece em 1789 e a independência dos Estados Unidos da América acontece em 1776, tá? 13 anos antes. Dia 4 de julho de 1776 é declarada a independência dos Estados Unidos da América, o que vai também fortalecer a Revolução Francesa, ok? Lembrando, os Estados Unidos da América já surgem como uma república. Os Estados Unidos da América se tornam independentes da Inglaterra, a Inglaterra era uma monarquia, os Estados Unidos da América já surgem como uma república, o que vai influenciar a Revolução Francesa. Beleza? Então o tempo vai passando, a França ainda é uma monarquia, acontece que em 1791 é criada uma nova Constituição na França, né? Em 1791, a França se torna, o rei Luís XVI ainda está no poder, ele ainda é um monarca, ele ainda está vivo, o rei Luís XVI então vai ter os seus poderes reduzidos e a França tem a criação de uma Constituição. A Constituição passa a estar acima dos poderes do rei Luís XVI. O rei Luís XVI, então, nesses anos, 1789, 1790, 1791, ele começa a procurar aliados no exterior, aliados em outras regiões, aliados na Prússia, aliados na Áustria, para que esses países que também são monarquias absolutistas ajudem o rei Luís XVI a derrubar a Revolução Francesa. Acontece que os revolucionários eles lutam contra os exércitos que tentam invadir a França para ajudar o rei Luís XVI. Então, em 1791, o exército francês, o exército revolucionário francês, aquele exército que ajudou na queda da Bastilha, ele consegue conter as invasões, né? Então, os invasores, a Prússia e a Áustria principalmente, que tentavam ajudar o rei Luís XVI
a manter o absolutismo monárquico, esses exércitos são vencidos, e aí o rei Luís XVI vai ser condenado à guilhotina. O rei Luís XVI vai ser guilhotinado no dia 21 de janeiro de 1793, tá? A França se torna uma república um pouco antes. Os poderes do rei Luís XVI, eles são perdidos completamente em 1792. 1792, a França se torna oficialmente uma república, tá? Então a gente tinha a França até 1789 como uma monarquia absolutista. A partir de 1791, a França se torna uma monarquia constitucional e em 1792 é proclamada a República Francesa. E o que acontece com o rei Luís XVI? O rei Luís XVI vai ser guilhotinado, vai ser condenado por traição, porque afinal de contas ele organiza exércitos para invadirem a França para lutar contra os revolucionários, certo? E aí ele é condenado no dia 21 de janeiro de 1793 a ser guilhotinado. A esposa de Luís XVI, Maria Antonieta, também vai ser guilhotinada no mesmo ano, só que no mês de outubro. Dia 16 de outubro de 1793, Maria Antonieta é guilhotinada e aí continua a Revolução Francesa com os franceses no poder revolucionário. Certo? Tudo bem, gente? Essa é a parte da Revolução Francesa, então, que vai até a decapitação de Luís XVI e de Maria Antonieta. Um detalhe: a guilhotina, ela foi criada como um instrumento democrático de condenação. Por quê? Até a criação da guilhotina, quem criou a guilhotina foi um sujeito chamado Joseph Guillotin, e por isso esse nome guilhotina. Até esse momento, os pobres eles eram condenados ao enforcamento, enquanto os ricos tinham outro tipo de condenação. Então, o Joseph Guillotin criou uma lâmina pesadíssima e afiadíssima que desce por um trilho, a pessoa está com a cabeça lá, vem, decapita a pessoa. Tá? Isso vai ser a guilhotina, ela vai ser um instrumento de condenação para ricos e para pobres depois da Revolução Francesa. Certo, gente? Tudo bem? Entendido? Dúvidas? Encaminhe e-mail para a coordenação e para o professor Anderson, anderson@colegiosoluçãosp.com.br. Lembrando que essa é a última aula antes das férias, tá? Nós estamos parando para as férias em razão da pandemia do coronavírus, tá? Depois das férias, prometo, podem encaminhar os e-mails durante as férias, depois das férias respondo todos os e-mails em caso de dúvida. Tá bom, gente? Não se esqueçam, lavem as mãos, fiquem em casa, tá? Estamos passando por um momento sério que todos ficarão bem no final, eu acredito. Falou, gente? Beijo a todos. Tchau, tchau.